Olá, médico estrangeiro. Você sabe quais são os 3 passos mais importantes no processo de validação do seu diploma médico aqui no Brasil? Nós, do Med Masterclass, concluímos uma gigantesca pesquisa dentro das principais instituições médicas educacionais e, após algumas horas selecionando as informações mais relevantes, preparamos este vídeo com muito carinho para que ele se torne daqui para frente seu guia definitivo nesta que será uma das fases mais importantes em sua carreira médica. Neste vídeo, iremos trazer em detalhes e de uma forma bem didática exatamente o que você precisa saber para validar o seu diploma aqui no nosso país. Olá, eu sou o Dr. Marcos Fernandes e faço parte do time de especialistas do Med Masterclass, uma nova plataforma médica educacional que estará ao seu lado nos principais canais de mídia, oferecendo conteúdos relevantes e de qualidade, lhe auxiliando nos principais desafios de sua carreira médica. Neste vídeo, resolveremos 3 tópicos muito importantes e que vêm confundindo diversos médicos estrangeiros que pretendem atuar aqui no Brasil. O primeiro tópico é: quais são as formas para revalidar o seu diploma aqui no Brasil? No segundo tópico, iremos esclarecer o que exatamente é o Revalida. E o terceiro tópico, talvez o mais importante, vamos falar como estar preparado para passar no Revalida. Inicialmente, todo médico que pretende revalidar o seu diploma aqui no nosso país precisa conhecer profundamente quais as formas e caminhos para essa revalidação e só depois escolher qual a melhor opção que se encaixará ao seu perfil. Talvez esse conhecimento pode ser a diferença entre o sucesso ou fracasso que muitos obtiveram nas primeiras tentativas dessa revalidação nos anos iniciais desse processo aqui em nosso país. Então vamos começar o nosso primeiro tópico. Quais as formas para validar o seu diploma médico no Brasil? Existem 3 formas: complementação curricular, liminar judicial e os exames da UFMT e do INEP. Nesse vídeo, iremos focar somente nas 2 formas que são os exames da UFMT e os exames do INEP. Os exames da UFMT e do INEP são processos seletivos que são anunciados através de editais, que são anúncios de uma entidade pública à população em geral, que geralmente são publicados em jornais oficiais da Prefeitura de cada estado no primeiro semestre de cada ano. O exame realizado pela UFMT, que é a Universidade Federal do Mato Grosso, tem seu processo iniciado após o lançamento do seu edital no primeiro semestre, e o seu processo seletivo é dividido em 3 etapas. A primeira etapa é a inscrição e entrega dos documentos na forma de processo individual para análise e emissão do parecer da Comissão Especial de Revalidação do Diploma, a CERD. É nesse momento que é feita a equivalência entre o currículo apresentado pelo candidato com o currículo exigido na graduação dos cursos de medicina aqui no Brasil, com o objetivo de saber se todos os pré-requisitos exigidos pelas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de medicina estão presentes no currículo do nosso candidato. Após a análise de toda a documentação e, obviamente, os documentos estando de acordo com os requisitos pré-estabelecidos pela própria instituição, você estará apto para passar para a segunda fase do processo. Essa etapa é composta por 2 grandes fases. A primeira delas é conhecida como prova teórica ou prova escrita. Nessa fase, será apresentado a você uma prova com 50 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas cada uma. Essas 50 questões serão divididas em um grupo de 10 questões distribuídas pelas 5 grandes áreas da medicina, sendo elas a clínica médica, cirurgia geral, pediatria, gineco-obstetrícia e medicina de família e comunidade e saúde coletiva. Ainda nesta fase, você terá mais 10 questões discursivas distribuídas em 2 questões por área médica. Fique atento! Somente os candidatos que obtiverem uma nota superior a 60 pontos estarão aptos para passar para a segunda fase do processo. Agora, na segunda fase,
chegamos a um momento muito importante dentro do processo de revalidação do diploma médico através da UFMT, a prova prática, mais conhecida como prova de habilidades clínicas. Essa prova será composta por 10 estações com cenários práticos, totalizando 100 pontos. Cada estação permitirá ao candidato alcançar até 10 pontos e a somatória dos pontos obtidos por ele em cada estação será a sua nota final nessa segunda fase. Algo que vem confundindo alguns médicos que se candidatam a revalidar seu diploma, utilizando o processo seletivo da Universidade Federal do Mato Grosso, é a terceira etapa. Aqui vai mais uma dica importante do MED Masterclass sobre isso. A terceira etapa é apenas para os candidatos que não foram aprovados na segunda etapa. Nesta terceira etapa, a Universidade Federal do Mato Grosso oferecerá 5 vagas para estudos complementares na forma de estágio prático para os candidatos que não conseguirem atingir a pontuação mínima. Mas o que acontece com os candidatos que não obtiveram pontuação suficiente na segunda etapa para estar entre as 5 eleitos para essas 5 vagas? Bom, para aqueles que não atingirem pontuação suficiente para estar dentro das 5 vagas, a UFMT também permite concluir o processo de revalidação utilizando outra instituição de ensino superior, porém, ela precisa ser reconhecida pelo Ministério da Educação. Então, até aqui, acabamos de entender a primeira forma para revalidar o seu diploma médico no Brasil. E qual a segunda forma? A outra maneira que você tem para revalidar o seu diploma aqui no Brasil é chamado de Revalida. O Revalida é o Exame Nacional de Revalidação de Diploma Médico e é um exame realizado anualmente, geralmente no segundo semestre, e é aplicado em 45 universidades públicas aqui no Brasil. Para entender com mais detalhes como funciona o Revalida, vamos passar para o nosso segundo tópico. O que é exatamente o Revalida? O Exame Nacional de Revalidação do Diploma Médico, mais conhecido como Revalida, é aplicado pelas universidades que aderiram ao Plano Piloto em 2009 e que hoje fazem parte do processo unificado. Ao contrário da outra forma que explicamos no primeiro tópico, utilizando como exemplo a UFMT, esta prova é aplicada pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, e é composto por 2 etapas. Na primeira etapa do Revalida, será aplicado uma prova de múltipla escolha composta por 100 questões, e ainda nesta mesma prova será apresentado mais 5 questões discursivas. Outra dica importante do MED Masterclass para você, colega médico estrangeiro, é: fique atento à somatória da pontuação entre as questões de múltipla escolha e as questões discursivas. Por quê? Bom, o total de pontos somando as questões de múltipla escolha e as questões discursivas é de 150 pontos. O detalhe é que cada questão discursiva tem um peso de 10 pontos, ou seja, as questões discursivas somam um total de 50 pontos, enquanto as questões de múltipla escolha somam um total de 100 pontos, ok? E qual a nota necessária para você ser aprovado? A nota necessária, somando os 2 tipos de questões, a de múltipla escolha e a discursiva, é de 85 pontos, ou seja, você precisará de 85 pontos ou mais para passar para a segunda etapa desta prova. Então, agora que você já conhece os detalhes da primeira etapa, vamos falar sobre a segunda etapa da prova, que nada mais é do que a prova prática ou prova de habilidades clínicas. Neste momento, somente os aprovados na primeira etapa poderão participar das 10 estações que a prova apresenta. Essas 10 estações contêm questões que abrangem as 5 grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia geral, pediatria, gineco-obstetrícia e medicina preventiva. E aqui vai outra dica do MED Masterclass. Note que tanto a UFMT e o INEP entendem a medicina preventiva como o conjunto de habilidades equivalentes à medicina de família e comunidade e saúde coletiva. Portanto, deem bastante atenção à especialidade médica chamada medicina de família e comunidade. Dito isso, os candidatos que alcançarem uma nota igual ou superior a 62 pontos nessa segunda etapa
estarão aptos a seguir em frente e receber a tão sonhada revalidação do seu diploma médico aqui no Brasil. Muito simples, não? Ótimo! Por fim, vamos falar sobre o que talvez seja um dos mais importantes tópicos deste vídeo. O terceiro tópico vai tratar especificamente em como estar preparado para passar no Revalida. Essa parece ser uma questão muito difícil de ser respondida, porém, quero trazer para vocês uma informação crucial na jornada de estudos e entendimentos para conseguir a revalidação do seu diploma médico. A base para entender os aspectos técnicos da prova e a elaboração das questões está presente no conhecimento profundo do sistema público de saúde. Considerado um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, ele é descrito pelo Ministério da Saúde como um sistema que garante acesso integral, universal e igualitário à população brasileira, do simples atendimento ambulatorial aos transplantes de órgãos. Mais conhecido entre os brasileiros como SUS, fazem parte do Sistema Único de Saúde as unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, os hospitais públicos, incluindo os universitários, os laboratórios hemocentros, os serviços de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, além de fundações e instituições de pesquisa acadêmica e científica. Com o profundo conhecimento de cada um desses serviços que envolvem o SUS, você estará um passo à frente dentre os outros candidatos para atingir o seu objetivo maior, que é revalidar o seu diploma médico aqui no nosso país, ok? Eu sou o Dr. Marcos Fernandes e esse foi o vídeo de seu guia definitivo para revalidar o seu diploma médico estrangeiro no Brasil. Fique atento aos nossos próximos vídeos, que em breve o Med Masterclass trará com essa mesma qualidade e com os novos assuntos do meio médico do seu interesse. Até breve!